Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Hoje vamos continuar com o estudo da Epístola aos Gálatas e vamos iniciar o 4º capítulo e vamos estudar até ao versículo 11, porque aqui há uma outra secção muito importante, particularmente no versículo 9 e 10. E por isso eu quero dedicar tempo suficiente a este tema. No estudo anterior, dedicámos muito tempo à explicação de Gálatas 3, versículo 19, em que dizia: pois qual a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. E vimos que a lei que foi adicionada por causa das transgressões dos 10 mandamentos da lei de Deus, foi as leis de sacrifícios e cerimónias, e até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, isto é, Jesus Cristo. Uma vez mais, quero sublinhar o ponto que Paulo fez um grande esforço para provar que somos justificados de graça, mediante a fé de Jesus Cristo e não por obras de lei. E por isso é que ele estava a dizer, então, pois a razão de ser da lei cerimonial, porque foi adicionada. E vimos que foi adicionada para ser um ponto de instrução para as pessoas, apontando para o verdadeiro sacrifício que é Jesus Cristo, e por isso foi adicionada por um certo tempo, temporariamente. Mas lembrem-se que a maioria dos Gálatas eram gentios e eles tinham vindo, ou tinham um pano de fundo, uma experiência, uma educação social deles e religiosa deles, que era basicamente da sociedade em que eles viviam, que era uma sociedade pagã, com ideias gnósticas pagãs. E por isso vemos que havia dois grupos de pessoas e assim dois tipos de influências, de uma maneira geral, ou digamos assim, dois grupos diferentes de problemas. Porque um dos problemas vinha dessas pessoas que eram judaizantes, que estavam a dizer que precisavam de obedecer às leis rituais e cerimoniais para serem justificados. Mas, por outro lado, havia as pessoas que tinham uma educação pagã, com suas ideias pagãs, com as suas religiões pagãs. E por isso Paulo teve que abordar ambas as situações. Ele teve que abordar isso. E então aqui no capítulo 4, no 4º capítulo, ele então começa a abordar esta situação. Ele começa a abordar este outro grupo de ideias, este outro problema, e está a pô-los aqui a dizer que nem um nem o outro estão corretos. Nem o extremo deste lado, nem o extremo do outro lado estão corretos. Vejam em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 17. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 17. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 17. Diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis,
e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhes foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição deles. Por isso, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Por isso precisamos ter cuidado, porque há vários insubordinados, ou de um extremo ou do outro extremo, que está aqui Pedro a avisar que as pessoas estavam a ser enganadas, estavam a deturpar as epístolas de Paulo, como é no caso de Gálatas, assim como deturpam a Bíblia inteira. E por isso precisamos ter cuidado. Então vamos começar a ler então aqui do capítulo 4, versículo 1 de Gálatas. Diz assim: digo, pois que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Isto é, está aqui a mencionar um fato secular, que o servo, o servente, digamos assim, o escravo, a pessoa que está a trabalhar na casa de uma pessoa, é temporariamente acima da criança e tem responsabilidades, por exemplo, de tomar conta do menino ou da menina, por exemplo, que é um servo para educar ou ajudar no treino e do crescimento dessa criancinha, e por isso é temporariamente, ou está temporariamente sobre a criança. Mas isso é só para treinar a criança e por isso é uma coisa temporária, tal como ele disse, assim, a lei cerimonial era como uma coisa temporária para educar as pessoas em algo mais importante, que era o sacrifício de Cristo. Continuando a ler, no versículo 2, mas está sob tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Isto é, esta criança está debaixo destes servos e destes criados ou serventes que estão a servir e a ajudar a família, até que os pais, o pai ou os pais, façam a decisão de dizer, não, agora esta criança vai estar sozinha, não precisa deste tutor e curador. Por exemplo, quando tem uma certa idade, talvez 18 anos, talvez 21, até estar maduro, depende, está claro, da situação de cada uma pessoa. Continuando assim também no versículo 3, assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E por isso, nós, quando ainda estávamos a crescer e estávamos a aprender coisas espirituais que ainda não sabíamos, estávamos sujeitos a rudimentos do mundo. E aí vê-se, ele começa a abordar outro assunto. Porque até aqui estava a abordar que as pessoas estavam debaixo do ensino da lei cerimonial. Mas agora está a falar que estavam debaixo, sujeitos aos rudimentos do mundo. Ora, então, o que é estes rudimentos do mundo? A palavra rudimentos vem da palavra grega 47, stoi raion, que significa estes rudimentos básicos, ou elementos básicos, ou princípios básicos. Por exemplo, qualquer coisa da qual surgem outras coisas pertencentes, por exemplo, a uma série ou um conjunto composto. Por exemplo, os elementos, os rudimentos de onde as coisas vieram, as causas materiais do universo. Por isso pode ser uma coisa
física, os rudimentos, mas, por outro lado, esses rudimentos podem ser princípios primários e fundamentais de qualquer arte, ciência ou disciplina, neste caso, de religião. Quer dizer, princípios primários e fundamentais, rudimentos dessa religião. E, neste caso, está aqui a falar que estavam sujeitos aos rudimentos do mundão. Estes princípios, primários, fundamentais, como se fossem coisas físicas que fossem tutoras, mas as pessoas que estão no mundo pagão têm estes princípios básicos que ficam enraizados e gravados, porque foram criados com estes ensinos, e então isto está a criar uma certa maneira de pensar e de conduzir destas pessoas. Ora, como estou aqui a explicar, esta palavra tem basicamente dois significados. Um é um significado físico, quer dizer que são os elementos, os rudimentos físicos básicos de onde outras coisas vêm, como disse, das quais surgem outras coisas, pertencentes a uma série ou um conjunto composto. Esse é o caso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: ora, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos, estes rudimentos, estas coisas físicas básicas, se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui a palavra e os elementos se desfarão abrasados. Essa palavra, os elementos, também é a palavra grega 47, stoi chaion. E por isso aqui, neste caso, está a falar dos elementos físicos. Mas em Gálatas, voltando agora a Gálatas, capítulo 4, versículo 3, usa esta palavra, stoi chaion, que é rudimentos, mas é mais princípios, elementos de desenvolvimento ou de treino religioso. São os princípios primários e fundamentais da religião pagã de onde essas pessoas vinham. Por isso está a dizer, assim também nós, versículo 3, quando éramos menores, isto é, quando ainda não tínhamos vindo para a Igreja de Deus, éramos menores no ensino verdadeiro de Deus, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundão, deste mundo pagão. Então, aqui é importante termos ou entendermos o estudo ou regras de estudo bíblico, isto é, da interpretação de estudo. Essas que as regras de estudo bíblico, que é hermenêutica, temos um guia de estudo intitulado Como Entender a Bíblia e aborda alguns desses princípios ou regras de estudo bíblico, e uma dessas regras de estudo é extrair do texto o que ele diz, exegese, extrair do texto o que o texto diz. E por isso precisamos de entender o que nós geralmente referimos, que é o contexto. O contexto. Qual é o contexto? O contexto que está aqui a falar servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Qual era
que estas pessoas, que na maioria deles eram pagãos, que serviam, antes de saber a verdade, que serviam rudimentos do mundo. Esses rudimentos, esse treino religioso, não era nada mais, nada menos de que os ensinos que eles tinham. Ora, para os judaicos, que estavam sujeitos, por exemplo, à circuncisão física, aos rituais do templo, poderia ser considerado ou interpretado que esses eram os rudimentos básicos de ensino religioso que eles tinham. Mas para os gentios, que tinham outro significado e que neste caso é particularmente importante, e é particularmente o que Paulo está a referir. Por isso aqui vê-se que este ponto torna-se assim, digamos assim, um pivô em que Paulo agora começa a abordar este outro problema ou este outro grupo de pessoas com as suas ideias que também estavam a afetar a igreja. Para os gentios, por isso, eram essas pessoas que tinham um treino, ou tiveram um treino, ou uma educação diferente. Tiveram uma educação diferente. E por isso Paulo aqui está a abordar este assunto e está a tocar noutro ponto. E por isso ele usa o termo, ou a expressão, do mundo, do mundão, como uma ponte para o tema que se segue. Então, continuando a ler, no versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Isto é, a pena da lei, como explicamos claramente em sermões prévios desta secção de Gálatas. Para resgatar os que estavam sobre a lei, isto é, a penalidade da lei, a pena da lei, a fim de que recebêssemos a filiação, hiotísia, a filiação, ser postos como filhos. Por isso, vemos aqui que quando o tempo chegou, qual tempo chegou? Diz aqui, a plenitude do tempo. Isto é, quando Deus decidiu que era a hora certa de enviar o seu Filho, esse tempo chegou, essa hora chegou, então Jesus Cristo, o Verbo, se encarnou e Jesus Cristo nasceu. Por isso diz, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sim, nasceu debaixo da lei. Qual lei? Da lei, nesse caso, que era da descendência dos judeus, e descendeu debaixo da lei que era existente, que tinha sido adicionada à lei cerimonial. E não só isso, entendemos que, continuando a ler aqui, versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. E por isso então, não só enviou o seu Filho para nos resgatar, como diz aqui, para resgatar, diz no versículo 5, os que estavam sobre a pena da lei, isto é, o salário do pecado é a morte, e estavam debaixo desta pena da lei, que era a morte. E então Jesus Cristo veio, e não só ele nos enviou o seu Filho para fazer isso, mas nos enviou também o Espírito de Deus. Por quê? Para nós sermos realmente filhos de Deus. Sermos gerados filhos de Deus. E por isso é que diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. O Espírito de Deus.
que é o mesmo Espírito, só há um Espírito, que é o Espírito de Jesus Cristo, que é esta maneira de ser, desta entidade, esta essência espiritual que é de Deus e que é de Jesus Cristo, que é do reino de Deus, da família de Deus, para nós sermos filhos, e pôs isso no nosso coração. E por isso nós chamamos Abba Pai. Isto é uma atitude, digamos assim, ou uma posição muito, como é que é dizer, muito íntima. Muito íntima, uma grande intimidade. Continuando então a ler no versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus, ou herdeiro por Deus, ou herdeiro de Deus por Cristo. Sim, porque se formos ler isto cuidadosamente, na Almeida Corrigida e Fiel, e na Almeida Revista e Corrigida, diz herdeiro de Deus por Cristo. Somos filhos de Deus, vamos herdar o que é de Deus através de Cristo, o nosso irmão, o nosso Redentor. E Ele então nos dá o Espírito Santo para realmente podermos chegar a esse ponto. No versículo 8, outrora, porém, e vemos aqui, ele agora está a dar aqui o pivô, está a mudar este ponto para enfatizar um ponto importante, um ponto muito importante. Diz, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Serviam a deuses. Serviam a outros deuses que não eram Deus. Isto eram deuses pagãos. Deuses falsos. Ou realmente eram demónios. Mas serviam debaixo de nomes como, por exemplo, o Sol e o Júpiter e outros, o Neptuno e outros, mas essas coisas físicas que representavam realmente demónios, que eram que esses rudimentos físicos, esses elementos físicos, como o Sol, como o Neptuno e outros, representavam demónios. E por isso serviam outros deuses. Isso é uma atitude de politeísmo, em que não há um único Deus, mas adoravam deuses. Em outras palavras, era paganismo. Era paganismo. E vê-se aqui, claramente, que ele está a mudar o tema. Porquê? Porque o tema em que eram os judaizes, que estavam a dizer que estavam a ser justificados livremente não só por Jesus Cristo, mas que precisavam também da lei cerimonial. Por isso, essa era esta abordagem dos judaizes. Não estou a dizer mal dos judeus, irmãos. Estou a dizer que havia uma abordagem incorreta, deturpada. Mas, por outro lado, havia estes que tinham vindo do mundo pagão e que estavam a reintroduzir as suas velhas, antigas ideias e que estavam a sincretizá-las com a verdade, com o verdadeiro cristianismo, e que estavam a criar este sincronismo, esta coisa incorreta de que ele está a dizer aqui, que estavam a voltar outra vez a estes rudimentos, a estas ideias pagãs incorretas.
Por isso é muito importante entender este ponto aqui. Porque aqui no versículo 8 está a dizer: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias deuses que por natureza não são. Isto é, vocês, que na maioria de vocês vieram num mundo em que não conheciam Deus, que era um mundo pagão, vocês serviam deuses, outros deuses, que não eram o verdadeiro Deus, que por natureza não são. Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, agora que vocês estão na igreja de Deus, agora que vocês conhecem Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, isto é, como estáis quem? Os gentios. Como é que vocês, os gentios, estão voltando? Ex-gentios, os gentios que não eram da raça judaica, mas que tinham vindo agora para a igreja de Deus. Aqui, como estáis voltando? Quem? Os gentios. Outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Isto é, vocês querem voltar a estes rudimentos, a estas bases fundamentais de ideias pagãs que são fracas e pobres, e vocês querem voltar a isso e a ser escravos dessas ideias pagãs. Uma vez mais, esta palavra rudimentos é a mesma palavra stoicheion, que pode ser uma coisa física, matéria, ou um conceito filosófico, básico, de religião. E isso são rudimentos, esses são, neste caso, Paulo está aqui a referir-se a um conceito filosófico, ideias fundamentais de religião pagã, que esses rudimentos, esses conceitos filosóficos básicos eram fracos e pobres, porque eram pagãos. E por isso é que Paulo não está aqui especificamente a referir-se ou a falar de pessoas judaicas que tinham-se convertido, mas está a falar de pessoas que eram pagãs e que estavam convertidas. E está a dizer para não voltarem para trás. Por isso, queridos irmãos, se insistirmos que os problemas de Gálatas eram somente os problemas dos judaizers, então podemos concluir erradamente, sem tomar nota do contexto, que é bem claro aqui, como eu expliquei. Por isso, se insistirmos que os Gálatas e os problemas dos Gálatas eram simplesmente dos judaizers, podemos concluir erradamente que estes rudimentos ou elementos eram judaicos, mas não eram. Eram rudimentos ou elementos ou filosofias ou conceitos filosóficos ou ideias pagãs do mundão. Como lemos no versículo 3, rudimentos do mundo, do mundão. E por isso diz aqui no versículo 9, estão voltando outra vez aos rudimentos deste mundão, destas ideias pagãs. Ora, lendo o versículo 10, lê assim, guardai-vos dias e meses e tempos e anos. É aqui, irmãos, que pessoas que não estão a ver este contexto dão este salto criativo do verdadeiro assunto de Gálatas 4 e estão a afirmar que aqui estão a dizer que não precisamos guardar o sábado ou os dias santos. Porque estão a dizer aqui que a lei está a referir-se ao sábado e aos dias santos. Guardeis dias e meses e tempos e anos. Mas, queridos irmãos,
Ele está a dizer que estes pagãos, para não voltarem a estas coisas que estão a escravizá-los. Então aqui, que dias e meses e estações e anos é que eles, como pagãos, celebravam e que estavam a voltar. Eram aos feriados pagãos. Queridos irmãos, aqui estamos a ver que o contexto e a história não é o que essas pessoas estão a referir-se. Como eu abordei em assuntos e em sermões previamente acerca do gnosticismo, a filosofia religiosa da era é o que veio a ser conhecido hoje em dia como o gnosticismo. O gnosticismo, embora não tivesse esse rótulo durante o tempo do início da Igreja do Novo Testamento, sim, não tinha esse rótulo, não tinha esse título, mas este conceito, esta abordagem gnóstica de sabedoria e de alterar a verdade, era um problema sério na Igreja primitiva. E por isso foi abordado na maioria das cartas ou das epístolas do Novo Testamento, de uma maneira ou de outra, e também foi abordado nas cartas de Jesus Cristo à Igreja, que são as 7 cartas de Jesus Cristo à Igreja, que são mencionadas nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Irmãos, precisamos de entender que o gnosticismo existia em muitas e variadas formas. Não era uma coisa que, olha, era exatamente assim. Não, havia em variadas formas. E cada uma ou outra baseava-se num ou noutra ideia pagã, da religião pagã de mistérios. Babilônia, o grande mistério, que tinha sido iniciado ou iniciada na Babilônia. E esse gnosticismo era basicamente uma tentativa de combinarem ou misturarem uma mescla, um sincretismo dessas ideias pagãs com os ensinos puros da verdade. E por isso, irmãos, uma vez mais, por isso é que eu abordei este tema do gnosticismo num dos meus sermões recentemente, antes de iniciar o estudo do livro de Gálatas. E por isso vemos aqui que eles não só estavam a misturar estas coisas, mas o que é que estavam a misturar? Estavam a misturar estas ideias de religião pagã que serviam deuses que não eram deuses. Como lemos no versículo 8 e 9. Diz assim, servias deuses que por natureza não são. Ora, está claro que não eram judeus. Eram pagãos. E por isso, essas pessoas que tinham vindo do mundo gentil não tinham, digamos assim, inculcado na cultura deles ensinos judaicos ou elementos judaicos. Não, porque eles tinham vindo do mundo pagão, o que estava inculcado ou gravado na maneira que foram treinados e educados e cresceram, a cultura deles era uma cultura pagã. Queridos irmãos, não estou a falar acerca
da cultura desta nação ou daquela nação. Estou a falar de uma cultura religiosa que tinha se infiltrado em todas as nações. E por isso, estas pessoas, quando vieram para a Igreja de Deus, tinham que tirar o velho eu. Mas, infelizmente, aquele velho eu, em muitos casos, continuou lá. É como hoje, as pessoas vêm para a Igreja de Deus, têm que deitar fora o velho eu, mas trazem com eles, arrastam com eles as suas ideias pagãs para dentro da Igreja de Deus. Queridos irmãos, não é nada diferente. E por isso pessoas, quando vêm para a Igreja de Deus, continuam ou começam a conhecer a verdade. Não estou a dizer que estejam plenamente ainda no corpo espiritual de Cristo, mas estão a começar a entender a verdade, mas continuam a arrastar com elas as ideias pagãs. Por exemplo, do dia de Natal, do dia de Ano Bom, das festas pagãs, do Carnaval, das festas junianas. E estas coisas todas arrastam e continuam a trazer para a vida deles, sem se separar, sem pôr fora o velho eu. Porquê? Porque estas ideias pagãs, estas culturas que nós recebemos, não estou a falar de uma cultura portuguesa ou uma cultura brasileira, estou a falar de uma cultura religiosa que é permanente, sim, no Brasil, que existe em Angola, que existe em Portugal. Estou a falar dessa cultura religiosa pagã. Não estou a falar da cultura natural, que não há nada errado de uma nação ou de um povo. Estou a falar de uma cultura religiosa pagã que está infiltrada nessa nação. E quando uma pessoa começa a entender a verdade, continua a trazer, a arrastar essas coisas pagãs para a vida que deve ser uma vida nova, deve ser um novo eu. Por isso, irmãos, estamos aqui a falar de rudimentos, princípios básicos religiosos. Irmãos, eu quero abordar muito brevemente a origem desta adoração dos rudimentos, porque pessoas não entendem. Ora, tudo foi iniciado no bisneto de Noé. Sim, foi iniciado por Satanás, mas foi iniciado fisicamente pelo bisneto de Noé, Nimrod. Ele fundou Babel, entre parênteses, a Babilônia. Vocês leem isso em Gênesis, capítulo 10, versículo 8 a 10, e também em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 4. Porque ele teve grande sucesso e foi uma pessoa de grande poder e autoridade. O seu sucesso deu origem à ideia de que ele era o descendente ou a semente da mulher que tinha sido profetizado que iria salvar a humanidade, como lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E por isso ele veio a ser conhecido como semente da mulher, que na língua caldeia, isto é, na língua babilônica, esse nome, semente da mulher, se chamava Zoroaster. Essas doutrinas de Nimrod se espalharam em várias áreas, e veio então a ser conhecido como o mistério da Babilônia.
e que também é conhecido em Apocalipse 17, versículo 5, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quer dizer que este mistério da Babilônia se infiltrou na igreja, deturpou a igreja, da qual veio a ser uma igreja falsa, com estas ideias pagãs todas, que se estabeleceu ao início do quarto século, o que hoje chamamos a Igreja Católica, e daí veio este grande engano para o mundo inteiro. Ora, Nimrod e todos os seus sacerdotes ensinavam uma falsa interpretação da história religiosa de Adão e Eva e da natureza do homem. E isso é o que temos hoje. Falsas interpretações da história de Adão e Eva, da natureza do homem, o que é uma alma, o que não é uma alma, morre, não morre, tem vida imortal e sei lá que mais. Ora, visto que todo o sistema educacional na antiga Babilônica, ou Babilônia, era controlado pelo sacerdócio de Nimrod, a classe instruída de pessoas logo foi bem doutrinada na interpretação errônea dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Aí vê-se, desse período, foi esta fundação inspirada por Satanás para criar um engano religioso mundial que depois espalhou por todas as nações, no Egito e outras nações, espalhou-se por todo o mundo, com vários nomes diferentes, usados nas suas próprias línguas, e deuses com diferentes nomes e coisas assim, mas isso foi iniciado por Nimrod. Então Nimrod combinou o monoteísmo semítico com o animismo. Ora, o que é o animismo? É que cada objeto da natureza é habitado por um espírito diferente. Cada objeto da natureza é habitado por um espírito diferente. Em outras palavras, por um demónio diferente. E então isso é o que se chama o panteísmo. Estes deuses todos. Por isso, combinou esta ideia semítica do monoteísmo com o animismo, que é cada objeto da natureza é habitado por um espírito diferente, por um demónio diferente, e então criou o que se chama o panteísmo. Ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. Oh, tudo é Deus. E por isso dizem, olha, Deus é a própria natureza. A natureza, para eles, Deus, era composta de 4 rudimentos. Aqui estão os rudimentos. 4 elementos básicos. Quais eram eles? Primeiro, a terra, que trazia a vida. Segundo, a água, que umedece a terra. Terceiro, o ar, ou seja, o espírito que dá vida, e o espírito de vida. E quarto, o fogo do sol, que dá luz e calor. Assim temos estes 4, terra, água, ar e fogo. Estes 4 rudimentos. Assim, a própria criação era adorada como Deus ou Deus universal. Queridos irmãos, é claro que Paulo se estava referindo aos poderes demoníacos
que não eram deuses. Paulo se está referindo aos poderes demoníacos que não eram deuses. Lemos então Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso aqui que mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que Criador. Queridos irmãos, por isso Paulo está aqui a falar em Gálatas, capítulo 4, versículo 9, está a falar aqui: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, a estes conceitos básicos, fracos e pobres. Porque são conceitos de demónios. Fracos e pobres. Não está a falar da lei de Deus, irmãos. Paulo não está aqui a falar acerca do sábado, ou dos dias santos, ou da lei de Deus. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículo 12 e 14. Romanos 7, versículo 12 e 14. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Não está a dizer que o mandamento é fraco e pobre. Veja também no versículo 14 de Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por isso, Paulo não está a falar da lei de Deus, incluindo o sábado, dizendo que o sábado, ou a lei de Deus, é fraca e pobre. Porque ele observava o sábado. Paulo falou positivamente da lei sacrificial, embora fosse temporária. Veja em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, não está a dizer mal da lei cerimonial, está a dizer que era limitada. Vejam também no capítulo 8, versículo 8 e 10. Diz assim: de facto, repreendendo-vos, diz: eis aí vêm dias, diz o Senhor, e firmarei a nova aliança com o caso de Israel e de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, eles serão o povo. E por isso, não há nada errado, até com a antiga aliança. Porque o problema da antiga aliança é que eles não tiveram um relacionamento com Deus, que desobedeceram. A antiga aliança não era corrupta e má, é porque eles não continuaram na aliança. Não obedeceram. Por isso, a nova aliança é uma coisa individual nos nossos corações que nós precisamos de
mudar, mas em que diz que vou imprimir as minhas leis. Não há nada errado com as leis de Deus, que inclui o sábado e os dias santos. Ora, continuando então a ler em Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Ao fim do versículo 9 diz assim, voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Não é que somos escravos da lei de Deus, não. Eram escravos do pecado, destes demónios. Vejam João, capítulo 8, João, capítulo 8, versículo 34. João 8, versículo 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo comete pecado é escravo do pecado. Por isso, vocês querem se escravizar de novo? Voltar ao pecado? É o que Paulo está a dizer aqui em Gálatas capítulo 4. Veja também em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Veja o versículo 17 do mesmo capítulo. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E versículo 20. Porque quando erais escravos do pecado, estiveis isentos em relação à justiça de Deus. Queridos irmãos, continuando então a ler em Gálatas, capítulo 4, versículo 10, então diz, guardais dias e meses e tempos e anos. E é neste contexto que Paulo está a escrever. Está a escrever o quê? Que estão a voltar a estes rudimentos do mundo, fracos e pobres, que são influências demónicas. E não está a falar dos dias santos. O que ele está a falar é destes demónios representados por estes rudimentos, e daí existem outras coisas pagãs, como a astrologia, que nem estou a abordar hoje, mas é parte deste ensino pagão gnóstico. E então Paulo advertiu os Gálatas para não observarem os meses, como diz aqui, os dias, os meses e tempos e anos, associado a estes deuses, a estes rudimentos, a estes demónios, que anteriormente os mantinham em cativeiro. Paulo está a dizer aos Gálatas para não observarem estes dias santos pagãos, que anteriormente os mantinham, ou que estavam associados a estes demónios. É como hoje em dia, há estes dias religiosos pagãos que estão associados a demónios, porque são pagãos. Que anteriormente essas pessoas mantinham essas pessoas em cativeiro, estavam cativas destes ensinos pagãos. De forma alguma está Paulo alertando os Gálatas para não guardar o sábado ou as festas do Senhor. E por isso vemos uma vez mais que Satanás falsifica tudo, tudo que é de Deus, tudo que pertence a Deus, para nos confundir, para nos enganar, para nos iludir. Por isso, quando os gentios da Galácia não conheciam a Deus,
lemos no versículo 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviam os deuses, eles adoravam divindades pagãs de base celestial, de acordo com estes dias, meses e tempos e anos. Versículo 10. Paulo não está a falar do sábado, porque lemos, por exemplo, em Atos 13, 42 a 44, que ele ensinava no sábado e voltou a ensinar aos gentios no sábado. Irmãos, a Igreja de Deus Unida acredita que Deus requer a observância dos sábados semanais e atuais. Sim, acreditamos que Deus requer que guardemos os seus sábados semanais e anuais. A nossa base da nossa crença está claramente exposta em 3 guias de estudo que você pode baixar do nosso site, nomeadamente um guia de estudo é intitulado O Sábado de Descanso de Deus, do pôr do sol ao pôr do sol. Você pode ir ao nosso site, português.ucg.org e pedir esse guia de estudo, ou As Festas Santas de Deus, o plano de Deus para a humanidade, a única esperança da raça humana. E o terceiro guia de estudo é Feriados religiosos ou dias santos. Será que importa quais dias observamos? Sim, importa. Irmãos, aqui Paulo está a dizer que guardais estes dias, estão ou conheciam ou serviam estes deuses pagãos e estão a querer voltar para isso. Estão a querer andar para trás. Ora, qual é a aplicação para nós? A aplicação para nós é que nós, de uma maneira geral, como crianças, ou no nosso país, desde crianças, temos certas tradições religiosas em nós, bem enraizadas, gravadas na nossa mente. Como, por exemplo, o dia de Natal. Como, por exemplo, o dia de Carnaval. Como, por exemplo, o dia das bruxas. Como, por exemplo, o Novo Ano. Como, por exemplo, muitas outras, como os dias junianos e outros, que são religiosos baseados em ensinos pagãos que não são nada mais, nada menos do que adoração de uma forma ou outra, disfarçada ou flagrante, a demónios. Esses são rudimentos do mundão que precisamos de pôr de fora e, em vez de ter esses rudimentos, pôr um novo eu que representa a natureza divina. Queridos irmãos, isto leva tempo a desaprender, leva tempo a mudar, e como eu disse, não estou a falar da cultura nacional do país ou da vossa nacionalidade. Estou a falar do sistema de valores espirituais com os quais nós crescemos e estão à volta e que muitas vezes nem reparamos, mas se tornam parte do nosso eu e que são contra as leis de Deus e que são baseados em princípios que não são segundo Deus. No mundo romano, os gálatas estavam bem afetados com isso, com esse paganismo antes da conversão, antes ao verdadeiro cristianismo, ao verdadeiro evangelho. E alguns deles não estavam somente a judaizar, mas também estavam a voltar às práticas pagãs antigas. E essas práticas eram parte da religião
pagã, entre aspas, Babilônia, o mistério. E por isso Paulo conclui, no versículo 11 desta secção, dizendo: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. E a mesma coisa que eu pergunto a vocês, irmãos: estou eu a trabalhar aqui em vão para convosco? Porque muitos dizem: olha que sermão tão lindo, tão bom sermão, mas não praticam. Queridos irmãos, receio que vos tenha eu trabalhado em vão para convosco.